Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Oi, linda. Tudo bem? Tá sem som. Desmuta você. Você falou, oi, linda! Meu cachorro desceu da cama e veio para Ah, cá falando. Talvez ela esteja falando comigo. Não sei o que ele entendeu. Talvez ele, oi, nenê, né? Que a gente fala assim com ele. Meu sou cachorro falou, eu? bom, Você tá deve ser falando de sobre mim? mim. Olá. Ai, ai. Sou eu? Está falando de mim? Uhum. Vou deixar assim por enquanto. Porque se eu pôr a apresentação de slides, eu não vejo vocês. Oi, Letícia. Oi, Nando. Oi, André. Nossa, que Boa honra, noite. André. Boa noite, Letícia. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se todo mundo entra e a gente vai batendo papo. Ele foi pegar uma água, algo assim, depois. Né? Então, beleza. A gente sempre espera até umas 7h05, né? Esse horário é meio que horário do rush, né? E você tá bem? Correu sua maratona? Mutou. Não foi maratona ainda, né? Foi 15. Ah, para mim já é maratona. Que Foi legal, 15, cara. mas falta pouco, né, para meia. Eu falei que não quero parar agora, quero continuar, porque Pô, que legal, cara. falta muito pouco, né? Que massa, cara. Foi bem legal. Agora não é a hora, né, de parar, porque senão Ah, sim, né, Rafis? Oi, Camila, boa desmotiva. noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Desculpa te interromper, Rafis. Tô dando boa noite. É, Oi, imagina, a gente Edu. está aqui no small talk, né? Exatamente. Saudades, faz tempo que a gente não fofoca desde o chá da Duda. Chá não, aniversário. Aniversário, janeiro. O chá dela não tava aqui, não pude ir. Exatamente, cara. E o baby já tá aí, cara. Ai, Foi em janeiro? foi em janeiro? Você acredita que eu fiz o mapa dela e falei, ó, cuidado, você pode engravidar, tá? Daí naquele chá ela me falou. Meio cigana catita, né? Que doideira. E ela já Eu sou tava, né, ali, numeróloga. ela... Ela já tava e eu fiz o mapa dela, foi final do ano. Eu falei, cuidado. Quando ela me falou que engravidou, eu falei. Ela, você é bruxa! Que eu sou numeróloga formada, fiz. Ah, daí tem, né? Tem. Mapa Eu numerológico vou é bom mesmo. tentar. Ah, eu consegui entrar com o Zoom sem ser navegador. Vou sair daqui. Aê, deu certo. Oi, Helena. Helena entrou. Ai, que maravilhosa! Seja E muito aí, gata? bem-vinda. E aí, gente, Temos tudo uma bem? conselheira de inovação na roda. Ficou com o fundo aqui, vou trocar, peraí. Tá maravilhoso. Deixa, anda lá. Anda. Oi, João. Boa noite. Tô dando boa noite para todo mundo aí. Vou compartilhar de volta. Pessoal, a gente tá esperando só mais uns minutinhos, tá bom? Sempre bom, né, dar aquele tempinho do pessoal chegar. Eu falo para Tom que esse horário, por mais que a maioria esteja remoto, né? Já tem algumas pessoas que estão em híbrido, ou estão na empresa, voltaram para o presencial. Então a gente espera um pouquinho. 15 quilômetros para mim é uma maratona, você estava falando. Então, meus parabéns. Muito obrigada. Foi uma boa prova. Que bom, cara. Pati Santeiro. Oi, Dai. Seja bem-vinda, professora. Oi. Laurentino é meu namorado, gente. Ele veio. Bem-vindo. Ele está conectando o áudio, nós vamos dar boa noite Ele para o veio. Laurentino. Mas ele acho que ele não está escutando. É, o Du também está aqui, ó. Patrícia, Laurentino, seja bem-vindo. Márcia. Que legal que ele veio. Hum, Boa noite. Calma aí, tô tentando botar o zoom aqui, a câmera. Só um sem minuto. problema. A gente vai começar umas 7h05, só esperar todo mundo. Quem conseguir entrar no horário, né? Sim. Uhum.
Nossa, Zil, faz tempo que não te vejo, só nas redes sociais. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Bem, você? Oi, Helena, oi, tudo bem? Oi, Marcinha, tudo bem? Ei, Sil. Só Oi, gente vocês. boa aqui. Galera, E é gostoso. E é gostoso que a confraria tem esse ar intimista, né? Ó, a Adri aí. Oi, Adri. Oiê, tudo bom? Boa noite, gente. Boa noite. Seja bem-vinda. Eu já fico com o meu celular preparado, né? Porque o computador adora travar, qualquer coisa eu entro no celular. A gente tem que lidar com imprevistos. é sempre bom, né? Ter um Porra, backupzinho. quem quiser pegar uma aguinha, um café, um vinho para Helena. Uhum. Eu vou de água, porque se eu tomar vinho no final eu tô hablando espanhol. Né, Márcia? Já vamos fazer, Eu também né? tô de água aqui. Não, se eu tomar vinho, quem me conhece aí sabe que não é muito bom, não. A Tom falou que a internet dela tá péssima, ela vai tentar entrar. É, né? Que ela tá em trânsito, né? Uhum. A Tom quase não fez nada. É tipo a gente, nunca faz uma coisa só. Inclusive, a gente vai falar um pouco disso, né? Vamos. E aí, gente, boa noite. Chegou. Boa noite! Tudo bem? Como vocês estão? Tô ótimo. E você, do busão? Tudo bem. Sim, consegui finalmente conectar no Wi-Fi aqui Ah, que para maravilhosa. vocês. Que coisa linda! Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Quem quer dar um jeito, né, galera? Olha aí, ó. É, né? Claro. Esperar mais um minutinho e a gente vai começar. A gente vai falar um pouquinho do manifesto, o que que é, Tom. Eu tomei a liberdade de trazer essa apresentação padrão nossa, né? Você, como a CEO, já validou ela, só para a gente falar um pouquinho para quem não conhece e para recapitular o movimento, tá? Perfeito, Carol. Manda bala. Você é a líder hoje, líder da nossa confraria, nossa embaixadora maravilhosa do Human Skills Manifesto. Isso aí, aproveita. A gente vai fazer convite para quem quer se tornar voluntário, mas as portas estão sempre abertas, né, Tom? Porque é um movimento muito gostoso, assim. Eu falo que o Human Skills Manifesto, quando a Tom me convidou, eu participei de uma live e falei, nossa, mas eu gostei desse negócio aqui, quero ajudar. Então, existe oportunidade para quem quiser fazer parte, poder ajudar e o quanto isso ajuda a se desenvolver não é brincadeira, sabe? Então, fica o meu convite. Eu vou começar passando um pouquinho, Tom e Rafiz, que é a nossa maravilhosa convidada de hoje aqui. Obrigada pelo teu tempo, Rafiz. É um prazer mesmo ter você aqui. A gente vai falar contigo. Depois dessa pequena introdução sobre Human, eu vou tomar a liberdade de fazer, Tom, e você me interrompe a hora que você quiser para fazer suas considerações. E queria agradecer todo mundo que está aqui. A partir de agora, eu não consigo olhar todos aqui, porque eu estou compartilhando a tela, tá? Depois, no papo com a Rafiz, eu vou descompartilhar e vou conseguir ver o rostinho de vocês. É uma confraria, é intimista. Essa é a segunda confraria, né? A gente tem aqui um compromisso com vocês de fazer uma colaboração. Então, a gente vai trazer algumas perguntas, vai trazer alguns assuntos, mas isso não impede que vocês colaborem a qualquer momento que seja. Sintam-se à vontade, porque isso aqui é uma confraria. Nosso acolhimento para vocês né, que dedicaram tempo para estar aqui, é recebê-los da melhor forma possível, fazendo com que vocês também colaborem. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Vou falar um pouquinho do movimento maravilhoso aqui para vocês, do Human Skills Manifesto. O Human é um movimento, a gente chama de movimento âncora de transformação. É como se a gente... a gente olha para as pessoas, né? Por que olhar para as pessoas? As pessoas no centro de tudo. A gente hoje é um movimento sem fins lucrativos.
A gente tem como objetivo engajar profissionais, empresas, empreendedores, organizações, todo mundo, em prol do desenvolvimento de ambientes profissionais mais inclusivos, produtivos e inovadores. Inovação é um dos nossos pilares, tanto na forma de agir, quanto na forma de percepção das coisas, né? Dos assuntos que a gente traz. A gente tenta sempre trazer nas iniciativas um olhar voltado para inovar mesmo, para olhar as coisas sobre uma nova perspectiva. É uma forma de inovação também, né? Inovação tem que tornar a vida das pessoas melhores, é assim que a gente acredita. Então, para isso, a gente reúne estudiosos, empresários, especialistas, pessoas incríveis como a Arfisa, que está aqui hoje, e vocês que estão dispostos a repensar como é que a gente pode olhar para essa temática da humanização nas empresas e buscar soluções que atendam demandas do mercado. Por que demanda do mercado? A gente está olhando aqui para o Human Skills Manifesto como objetivo de propor ações para termos ações lideranças mais humanizadas, termos diversidade e inclusão nas empresas, mas sem deixar de olhar para o resultado. Então, fica o meu convite para quem quiser acessar o site, se tornar um signatário, se tornar um embaixador, um voluntário, deem uma olhada no nosso manifesto. E acho que alguém está com o áudio aberto. Quem é? Não sei quem é. E fica esse meu convite para que vocês acessem o site e entendam um pouco mais, pessoal. O que a gente é, né? Nós somos um movimento de valorização e desenvolvimento de habilidades humanas. Então, olhar para o lado do ser humano e para o que ele tem de melhor, para que as nossas relações sejam baseadas na honestidade, na transparência. Acho que é assim que a gente consegue entregar o melhor que a gente tem. Sempre que eu consigo ter relações, inclusive as relações corporativas, não só as pessoais, mais honestas, eu entrego o meu melhor. Então, a gente está baseado em 3 pilares: a humanização no trabalho, as habilidades do futuro e o futuro do trabalho. Por isso que a gente fala muito de inovação também, porque a gente está seguindo, trazendo essa questão da humanização, mas sem deixar de perceber as tecnologias e como elas nos impactam no dia a dia. Nós temos aqui como missão ser uma grande comunidade, e sim, comunidade, que ela é co-criada, não existe nada pronto. Essa confraria foi uma ideia, a gente falou, vamos mudar, vamos fazer? Assim como os reality shows, eu convido vocês para acompanhar, a gente tem um canal no YouTube, por favor, quem ainda não assina o canal no YouTube, acessa lá, segue a gente nas redes sociais, depois eu vou trazer aqui como é que você consegue nos encontrar, mas como é que a gente consegue ser uma grande comunidade que troca conhecimento? Isso parece muito clichê, né? Ai, meu Deus do céu, que discurso mais piegas, né? Mas o que a gente está tentando trazer aqui? As melhores habilidades de cada um. Somos pessoas, somos indivíduos, somos pessoas diferentes. Ninguém quer trabalhar num lugar que te coloca o tempo todo sob pressão. Ah, mas eu adoro trabalhar sob pressão. Será? O tempo todo? Até que ponto isso vai? Bomba relógio, você vai estourar? É isso que a gente quer trazer, essa reflexão como missão, sabe? E cada pessoa tem o propósito de construir seu próprio legado com a sua individualidade. Então, o Human Skills Manifesto, ele preconiza isso. E temos como visão ser uma espécie de hub de inovação e, por que não, um centro de estudos em conhecimentos e práticas na área de humanização. Nossos convidados, as pessoas que a gente traz, a Fis vai falar um pouquinho da experiência dela, olham muito para esse viés do futuro do trabalho, inclusão, diversidade e inovação, que impactam as organizações. Nós não podemos falar de diversidade de uma forma clichê, nós não podemos falar de inclusão de uma forma clichê. A gente precisa falar disso pautado em resultado, pautado em ciência e com colaboração de todo mundo. E é por isso que o Human Skills Manifesto existe. Nossas redes sociais, eu acompanho vocês que ainda não seguem, LinkedIn, Instagram, YouTube. A gente também tem um podcast no Spotify. E a ler tudo sobre o manifesto. Realmente é um movimento que faz sentido porque ele toca a sua individualidade. Então fica aqui o meu convite para vocês, para fazer parte do movimento e para que a gente junto, né, a gente promova ambientes profissionais mais humanizados. E é isso. E eu queria trazer um pouquinho do porquê confrarias, né? Porque a gente quer trazer temas inerentes ao manifesto, o que a gente acredita que está lá no nosso manifesto do Human Skills e discuti-los de maneira colaborativa. Não existe nada escrito em pedra aqui, não existe um manual, só tem que ser assim, só pode entrar quem é assim. A gente tem um pilar, que é não temos um pilar, mas temos um que seria o mais importante, né? Que é olhar para o ser humano, olhar para a sua individualidade e olhar para a sua potencialidade como indivíduo. E criação de conhecimento colaborativo e humanizado
para que o confrade, no caso vocês, né, essas pessoas que estão aqui conosco, todos nós, sejam protagonistas dessas rodas que a gente está promovendo aqui. Que proponham novos temas, que vocês falam, Carol, acho legal vocês abordarem isso. Esse tema de hoje aqui, das crenças, surgiu de uma questão que eu falei, cara, será que a gente não consegue abordar isso? E outra pessoa trouxe na primeira confraria, e surgiu a confraria de hoje com a AFIS. Então, trazer para que você seja protagonista das próximas confrarias, fica o meu convite para vocês sugerirem temas. Networking, tem muita gente boa aqui. A confraria ela tem o ar de não ter quantidade, sim, um número de pessoas pequeno para que a gente consiga dar atenção. Então, a estrutura da confraria é ser mais intimista. Isso não impede que ela cresça. A gente pensa em fazer eventos presenciais, mas o objetivo é que ela seja mais intimista para permitir, ainda que online, essa proximidade, que permite um networking legal. Então, fica o convite para todo mundo mandar o nome, o LinkedIn ou a rede social que tiver aqui no chat para vocês se conectarem, tá bom? E principalmente para disseminar o manifesto para mais pessoas por meio dos confrades, né? Então, vocês participaram hoje? Comenta com uma pessoa, fala, eu participei de um movimento que olha para a questão de liderança mais humanizada nas empresas, questão da humanização nas empresas, mas com viés olhando sempre para resultado. Então, nós somos de humanos para humanos e ninguém fica para trás. A gente não pode esquecer que somos pessoas acima de tudo. E agora eu vou começar o papo com essa pessoa maravilhosa, né? Demorei uns 7, 8 minutinhos aqui. Vou até descompartilhar a minha tela. Tem a minha colinha no celular, com algumas perguntas aqui que eu tenho para fazer para a Rafiz, mas eu queria que ela se apresentasse, que ela dissesse quem é ela, que ela dissesse a experiência dela, porque eu acho que vocês precisam conhecer um pouco dela, porque ela é bem incrível. Então, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Boa noite, gente. Que legal, obrigada, Tonton, Carol, pelo convite. Que massa, assim, fazer parte desse movimento que eu acredito muito. Eu acho que nesse momento é o que me move, que é conectar a gestão de pessoas, a liderança humanizada, a resultado. Eu acho que essas coisas não caminham separadas, elas caminham juntas. Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, logo depois da pandemia. Quer dizer, logo depois da pandemia não, porque a pandemia está aí, né? Mas o que a sociedade tem chamado de pós-pandemia nas empresas, né? Mas a pandemia não acabou, né? E eu acho que a gente está com desafios ímpares, muito importantes no que tange a cuidar de gente, né? Cuidar do ser humano que está trabalhando lá do outro lado, do computadorzinho, da baia de trabalho, enfim, seja lá onde for. Então, puxa, faz muito sentido para mim. Falando um pouco de quem eu sou filósofa de formação, eu sou mestra em filosofia, porque fiz essa escolha procurando uma formação que pudesse matar a maior curiosidade possível que eu tinha sobre seres humanos e vida e tudo, né? Então eu fiz essa escolha, assim. Eu sempre soube que eu tinha o pezinho nas humanas, mas o que me faria mais sentido. E eu, enfim, né, tô na vida empreendedora e assim, trabalhando com empresas desde 2015, né? Então eu já saí do mestrado, dando aula na universidade e já prestando consultoria organizacional também, né? Porque eu acho que desenvolver o pensamento crítico, ajudar as lideranças a terem uma boa habilidade de identificar um problema, de questionar, né? Isso é o que um profissional da filosofia faz muito bem. Então, hoje eu trabalho com isso desde então, né? Então, apoiando as empresas a cuidar das pessoas sem ser raso, né? Porque eu acho que discurso raso aí sobre como fazer esse trabalho tem muito, curso milagroso, essas coisas, mas eu acho que a gente precisa ir além. Hoje eu tenho ultimamente as minhas reflexões têm passado muito assim por ser entre aspas, né? Porque eu também sou profissional do RH, não é mais suficiente, só isso para dar conta dos desafios que a gente está vivendo nas organizações, né? Então a gente precisa mesmo ir mais fundo, a gente precisa mesmo estudar mais fundo quem é o ser humano,
os fenômenos que a gente está sendo submetida a esse momento, né? Nesse momento que a gente vive. E qual que vai ser, né? Eu ouvi essa frase de uma gestora de RH que eu admiro muito, né? Qual que vai ser o próximo Covid? Porque a gente teve a pandemia que chacoalhou as estruturas, daqui a pouco vai ter outra coisa, e a gente tem que estar atenta a isso, né? E que mais? Então, eu sou filósofa de formação, adoro praticar esporte, atualmente escalo, corro, gosto muito de ler. Eu sempre falo que a principal soft skill do trabalhador do futuro vai ser ler um livro do início ao fim, sabe? Porque eu acho que com a economia da atenção isso está ficando cada vez mais escasso, assim, né? Ou, enfim, consumir um conteúdo independente de qual formato ele seja, quem é do podcast, quem é do filme, até o fim, entendeu? Eu acho que essa é uma soft skill muito importante. Sou aliada da diversidade, né? Eu acho que isso é muito importante também de dizer, me reconheço como uma feminista branca, né? Assim, dentro de um privilégio bem grande, então acho que a gente tem que fazer a nossa lição de casa, assim, na luta antirracista. E tem um cachorro chamado Vitório, o resto a gente vai se conhecendo por aí. Isso aí, passou bastante da tua individualidade, essa é muito você. Vou fazer um gancho bem assim, você falou um pouco já sobre isso, né? Mas eu queria que você dissesse para mim, de forma resumida assim, o que é liderança humanizada nas organizações para você, Rafiz? Acho que essa é a A pergunta que a pergunta gente de sempre milhões, né? Ela começou já... Já comecei escancarando já. Porque, Quem sabe por que somos? eu De faço onde essa viemos? pergunta? Porque, assim, o viés dessa pergunta é muito assim, mas uma liderança humanizada, ela preconiza resultado ou não? Eu vou deixar você responder e depois a gente pode, no final, pessoal, trazer as questões, as dúvidas de vocês e o ponto de vista de todo mundo que está aqui. Mas eu queria que a Rafis trouxesse o dela. Assim, o que é liderança humanizada para você? Super! Gente, se vocês quiserem deixar uns comentários aqui também, fique à vontade, tá? A gente vai costurando aqui também. Olha, eu acho que eu vou falar uma coisa que ela é muito básica, mas que ela tem uma profundidade enorme, sabe? Liderança humanizada é uma liderança, para mim, que olha o ser humano como um ser humano, né? E não como um número, não como, sabe, algo, sabe, uma mercadoria, né? Porque se a gente está falando desse sistema que a gente vive, a gente está trabalhando com mercadorias e as pessoas também são, né? Então, quando a gente fala de lideranças que têm consciência que a gente está dentro de uma empresa, dentro de uma relação desigual de poder, né? É uma relação que não é igual, é uma balança que não está equilibrada, né? E que a gente tem uma responsabilidade muito grande por representar o lado mais forte dessa corda. Eu acho que a gente está falando de liderança humanizada, né? Uhum. A gente tem que reconhecer primeiro o contexto em que a gente está inserido, né? Quando a gente não é só tratar bem as pessoas, não é só falar de saúde mental, né? Não é só dizer, olha, se cuide, tire um tempo para você. É também, né? É também. Mas é reconhecer qual é o seu papel e a sua responsabilidade diante ali de uma equipe de 1, 2, 7, 15, 30, né? Dentro de uma relação em que aquele lado é a corda mais fraca, é um lado mais fragilizado e que precisa brilhar para continuar ali, né? A gente está falando agora de 2023 já, que é um ano em que a gente tem um monte de layoffado no mercado de trabalho, gente que sofreu milhares de layoffs, vocês viram aí, né? Então, a gente está dentro de um ano assim que vamos, quem a gente for empregar, gente, nós vamos trabalhar com gente fragilizada. Sim. Né? Nós vamos trabalhar com pessoas que estão feridas, né, por esse movimento assim que está acontecendo dentro das organizações. Inclusive e eu acho líderes, né? Exato, Por mais ou por inclusive as mais. próprias lideranças, exato, sobretudo, com certeza. E eu acho que isso é muito importante, né? Ter a capacidade de tratar o outro
como alguém que está dentro dessa sociedade super complexa, né? Reconhecer os marcadores sociais daquela pessoa, né? Então, eu gosto muito desse teste, que é um teste muito simples, chamado teste do pescoço, que consiste em fazer só assim, ó. E se perguntar, quantas pessoas negras tem na minha equipe? Será que tem alguém aqui que faz parte do grupo LGBTQIA+? Será que tem alguém que exerce a tarefa da parentalidade, mães e pais? Como eu posso oferecer apoio para que essa pessoa protagonize o seu papel aqui dentro? Como eu posso ser uma alavanca para que essa pessoa cresça aqui dentro? Então, para mim, isso é liderança humanizada, é entender o contexto, é entender qual que é a sua responsabilidade nisso e dar acesso para que todo mundo da sua equipe tenha a chance de brilhar, de protagonizar, de exercer aquilo que tem vontade dentro da sua carreira, né? Claro, a gente sabe que nem sempre a realidade das empresas permite toda essa liberdade, né? Mas que a gente tenha isso como horizonte, utopia sempre para buscar, né? Acho que é isso. Em termos bem gerais, tá, pessoal? Não, e é a tua visão, e compartilho muito da tua visão aqui. Vou fazer um link com a pauta da confraria hoje. Primeiro eu precisava fazer essa pergunta, porque a pergunta é para todas as confrarias. E agora, né, hoje vocês sabem que o tema são crenças limitantes, medos e reatividade que impedem a liderança de alcançar o seu potencial pleno. Quando a gente está falando de liderança, é o líder formal e informal, mas principalmente aquela pessoa que tem a responsabilidade de ter uma equipe. Por quê? Vou fazer o link com a outra pergunta aqui para a Rafis. Como que eu posso transformar a minha vulnerabilidade? Estou falando de vulnerabilidade porque todos nós temos. Eu acredito que a gente se conecta através dela, inclusive. Como que eu posso transformar os meus medos, as minhas vulnerabilidades em uma fonte rica de aprendizado e novas habilidades e não uma fonte de jogar frustração em cima do meu liderado? Vou ser bem transparente aqui. Porque esse é o objetivo de hoje. Quantos líderes aqui, reflexão, momento de reflexão. Quantos líderes vocês tiveram? Olhem para as lideranças que vocês tiveram, que foram reativos com vocês, que impediram que vocês fossem o melhor que vocês pudessem ser em determinada situação, porque microgerenciaram, porque barraram criatividade, porque disseram não pelo não. Só faça a reflexão. Então, eu fiz essa minha pergunta. Como é que eu transformo essa vulnerabilidade, esse medo, que muitas vezes impacta diretamente ou indiretamente na forma que eu lidero, na forma como eu faço a gestão das minhas equipes e projetos, em novas habilidades? Cara, eu sei que não é uma pergunta que não existe resposta certa, mas a gente queria escutar você. Eu amo, né? As ciências humanas, assim, eu sempre falo, né? Nunca acaba. Chega uma hora que a gente tem que botar o ponto final e dizer acabei o texto. Então, não tem resposta mesmo, né? Mas tem caminhos. Eu acho que tem caminhos, e o que eu vou apresentar para vocês aqui é um dos vários, né? Eu achei muito legal quando você trouxe essa parte da reatividade, que eu gosto. Aí tem inúmeras fontes que a gente pode beber, organizações autogeridas, CNV, aí a gente tem inúmeras fontes que a gente pode beber, teóricas, né? Que falam sobre a diferença entre reagir e dar respostas. Vocês já viram isso? Que tem a reatividade, que é quando chega alguém, fala um negócio e pá, já logo, nem pensei, já disse, já foi, ou a pessoa aí. Mas o dar respostas é quando o evento acontece, tem um tempo, e daí eu respondo, né? Claro, esse tempo, ele tá dentro das empresas, ele tá ficando cada vez mais curto, né? A gente está tendo cada vez mais diminuir o nosso tempo de dar uma resposta, né? A gente está tendo que afinar isso. Mas eu acho muito importante, né, ter esse tempo. E é nesse tempo em que a gente se vulnerabiliza, né? É nesse tempo em que a gente descobre, às vezes, que a gente não sabe como lidar com o desafio. Ou que a gente está com uma questão com uma pessoa da equipe, né, assim, séria. Ou que a gente vai ter que fazer uma conversa difícil, porque, sei lá, pode estar rolando um desafio que muitas vezes eu não concordo, mas que eu vou ter que encontrar uma forma de responder aquilo junto com a minha equipe, né? E essa habilidade de entender suas emoções, de entender o que está rolando com você como ser humano antes de ser líder.
como pessoa que está aprendendo a ler aquele cenário antes de ser o líder, né? Eu acho que essa é a base de tudo. Essa é a base de tudo. Isso é se vulnerabilizar dentro da liderança, sabe? É mergulhar nisso. Não ter medo, né? Você ser líder não significa que você é uma pessoa sem emoções, que você tem que ser uma pedra, você tem que ir com a cintura dura, fazer os comunicados, tá entendendo? Não, não. E parece óbvio isso que eu tô falando, gente, mas não é. É de uma dificuldade imensa. Não é. É todo dia tendo que tirar uma maquiagem, uma máscara, uma coisa que eu achava que eu tinha que ser, sabe? Para atender as necessidades da minha equipe, para dar resultado, para atender um pedido da gestão, né? Então, navegar na incerteza, mergulhar nas minhas emoções, entender o que eu, como ser humano, como aprendiz, porque o fato de eu estar numa posição de liderança não significa que eu sei tudo, é muito longe disso. Acho que daí é isso, eu entro no outro nível do conhecimento em que eu sei muito pouco. E eu vou ter que galgar isso, né? Então, eu acho que esse lugar é a base de tudo, assim, para você ser um bom líder, uma boa líder, né? Reconhecer isso. E aí, eu acho que isso, depois de fazer esse processo, é importante comunicar a equipe, né? Então, essa semana mesmo, fiz uma ligação para uma pessoa do meu time e disse, desculpa, fiquei insegura com isso que aconteceu e me dá um tempo aqui para dar uma resposta para você, eu vou trabalhar isso internamente e depois eu te respondo. E deu tudo certo, né? Ou dizer, olha, nesse momento eu não tenho essa resposta que você está me pedindo. Agora eu não tenho, né? Mas a gente pode conseguir tentar construir junto, que é por exemplo, o objetivo da confraria aqui, fazer juntos, né? A gente pode facilitar uma conversa, criar um espaço de pensamento na equipe para a gente tentar resolver. Mas eu mesma ainda não tenho essa resposta, mas eu vou atrás dela. Eu estou pessoalmente comprometida com isso, né? Fazer uma boa escuta também, eu acho que também é outra coisa muito básica, que a gente está falando de coisas básicas, gente, tá? Mas assim, que não são feitas, né? Nem pela gente mesmo. Eu acho que quando a gente fala de liderança humanizada e vulnerabilidade, a gente precisa muito falar sobre a nossa capacidade de escuta. Eu acho que os líderes escutam pouco. A gente escuta muito pouco. Que foi um pouco do que teve alguém que fez um comentário aqui, a Márcia disse, né? Ouvir para entender e não para responder. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental, gente. Sabe? Fundamental. E a gente ouve muito pouco, né? A gente já ouve pensando numa resposta, a gente já ouve, às vezes, um problema de um liderado, pensando no planejamento da semana. Ferrou, essa pessoa tá detestada. Ou ferrou, eu vou ter que assumir isso aqui. Não. Identificar um problema, fazer uma boa escuta de um problema, é o primeiro passo para você achar a solução. Não adianta pensar em solução se você não identifica bem certinho o problema. Isso é o princípio básico de inovação. E aí a gente escutando muito pouco, né? Assim também. E amo essa ferramenta, viu, Márcia? Níveis de escuta da teoria U, gente. Vão que vão. Tudo de bom essa ferramenta, uma ferramenta visual para ajudar os líderes a escutar, né? É verdade. Bem importante. E isso não é uma coisa facinha, gente, porque, né, parece muito básico, mas não é. Porque vai ferir o teu ego, vai ferir o meu ego, vai doer. A gente vai ouvir coisas sobre nós que a gente não gosta. E assim, né? Liderança e ego não combinam. Ou melhor, liderança humanizada e Você pode ser um líder com ego do tamanho aqui da rua da minha casa. Pode, tem vários, inclusive, que crescem a que custo, bastante. né? Então, eu acho que é um pouco isso. Mas tem acho que também só para dar um pequeno teaching, assim, colaborar, né? Onde você pode saber mais sobre isso, né? Tem uma habilidade muito legal que o Frederic Laloux, do Reinventando as Organizações, ele traz, que é a integralidade, né? Vocês já ouviram falar nessa habilidade? Que é a habilidade de reconhecer o ser humano que trabalha comigo de uma perspectiva integral.
né? E ele fala como trabalhar a integralidade nos times, né? Então, isso é muito bom, porque isso vira a alavanca de inovação. Porque se você dá espaço para que a pessoa esteja inteira, ela vai vir, claro, com certeza, ela vai vir com emoção aflorada, ela vai vir com muita coisa, mas ela também vai vir com criatividade, ela também vai vir com energia, ela também vai vir com gestão da mudança, ela vai vir com, sabe, habilidades que você nem imaginava. Né? Isso aconteceu comigo hoje mesmo. A gente está implementando um processo novo dentro da Humans at Work, e aí tinha uma das pessoas da equipe se ofereceu, falou, eu quero assumir, eu quero ser a PO dessa área, e ninguém imaginava. Todo mundo falou, cara, como você? E aí a gente falou, eu disse, eu não quero ter uma empresa, não quero ter uma equipe em que as pessoas não tenham espaço para colocar as ideias dela em prática, quais sejam. E essa pessoa veio inteira e se superou. E assim, foi incrível o que a gente viu alcançando hoje. Né? Integralidade, a habilidade de reconhecer um ser humano na sua potência total. Né? Saber que quando a pessoa vem com tudo, ela vem com tudo de bom também. Né? Então, acho que são algumas coisas aí que eu penso que podem colaborar. E às vezes é tudo de bom que só ela tem como indivíduo. De novo, parece óbvio, mas não é. A gente não aproveita a potência do indivíduo. A gente quer colocar todo mundo... a Carol, ela não... Eu sou de humanas, tá? A Carol, ela não é boa com números, né? Putz, não tá pronta para ser líder. Será? Quantas líderes... A gente tá falando de crenças limitantes aqui. Como é que vocês enxergam... Vou falar uma palavra mágica aqui, chefe. Como é que eu enxergo a figura do chefe, do líder hoje? A gente está desmistificando isso, é por isso que o Human Skills Manifesto existe, né? Mas como é que a gente percebe? Precisa ser uma pessoa firme e tal. Não, mas é normal falar mal de chefe. A gente escuta muitas crenças, muitas coisas assim. Mas por que a gente escuta? Por que precisa ser assim? Rafael, até vou te fazer a próxima pergunta. Como é que eu dou mais leveza na minha forma de liderar no ambiente corporativo, que é cheio de incerteza, competição? Se você quiser falar um pouquinho do mundo Bunny, né? Sai do VUCA para ir para o Bunny, porque assim, hoje a gente é muito cobrado por resultado, e tá ótimo. Nós somos time, nós estamos em empresas, não somos uma extensão da nossa família, mas somos time, que cooperam, que se ajudam, que trabalham juntos, que precisam entregar resultados que em conjunto, né, fazem coisas incríveis, e não competir entre si, e as pessoas esquecem. A empresa tem que dar resultado, e eu não tenho que ter um resultado apenas melhor que o outro, eu tenho que dar resultado enquanto indivíduo daquela empresa que trabalha com a Rafise, que trabalha com o Zil, que trabalha com a Helena. Então, como é que eu dou leveza, eu como líder, ou direto ou indireto, para a minha forma de liderar, para eu não imprimir essas crenças, esses medos e essa reatividade que espelhe as pessoas e deixo de aproveitar. Daí a Camila aqui, falar, eu não vou falar aquilo para a Carol, porque a Carol não sabe escutar. Você fala, não, isso aí a gente já tentou. Como é que eu dou essa leveza para a minha liderança? Eu acho que é um desafio, porque o cargo de liderança, lembrando que nós não somos líderes, o cargo, no conceito de cargo, tá? Não no conceito de essência, de perfil. Ele é um cargo. E às vezes as pessoas vêm com essa carga desse cargo cheio de coisas. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, mudo o meu jeito de ser, passo a falar assim, passo a falar assado com as pessoas. E eu deixo de imprimir a minha marca de ter uma liderança individual. Então, eu queria escutar você. E as pessoas que se sentirem confortáveis de compartilhar. A Helena ergueu a mão. Quer falar antes, Helena? Vamos escutar. Então, beleza. Depois da Rafiz, a gente puxa você. Bom, aí eu acho que a gente vai falar um pouco de hard skill de gestão de pessoas, tá? Porque eu acho que quando a gente fala de uma liderança, tá? Que precisa liderar com leveza diante da incerteza, isso não é uma tarefa simples, tá? E depender do seu próprio comportamento, do seu próprio temperamento, sabe? Do seu próprio jeitão para fazer isso, é arriscado, né? Porque a gente é humano, né? É aquilo, um dia a gente tá bem, outro dia a gente tá ruim, outro dia a gente não tá nada,
né? Então, eu acho que essa é uma habilidade a ser desenvolvida, de verdade, treinada igual academia, igual o que você treina aí, né? Desenho, por exemplo, né? Então, o que eu vejo que pode, né? Ferramentas, né, que você pode ter aí para você aprender a liderar com um pouco mais de leveza. A primeira delas é a facilitação de conversas. Tá? Todo líder, eu acho, na minha opinião, né, já que você falou, é a sua opinião, a gente está na compraria, né? Na minha opinião, todo líder deve ser um facilitador de conversas, certificado. Mesmo. Se tem um curso para você investir em 2023, faz isso. Porque a gente vai precisar conversar sério, profundo, daqui para frente, né? A gente está dentro de um ambiente de muita incerteza, como você falou. Se a gente não fizer isso dialogando, gente, todo mundo vai ruir. Ruir, as pessoas vão adoecer, né? Já estamos, pura e simplesmente, tendo câncer porque a gente não fala, mesmo, né? Então, assim, a primeira habilidade para você construir um ambiente de liderança com leveza é facilitar conversas. Saber fazer isso, né? Isso é muito importante, tá? Outra coisa, trabalhar a gestão das emoções, né? Então, a gente falou aqui um pouco de vulnerabilidade, que é essa habilidade de entrar nas emoções e permitir que as emoções também entrem, né? Dentro do ambiente de trabalho. Isso não é passar pano o tempo inteiro, né? Cuidar do outro não é fazer por ele, né? Não é deixar que ele não faça nada, né? Dar uma tratativa humanizada para uma emoção que emerge não significa ser permissivo, condescendente com tudo que está acontecendo. Então, saber fazer a gestão das emoções, né? E aí a gente tem, de novo, inúmeras ferramentas, tem o Thinking Environment, tem CNV, né? Tem, enfim, inúmeras. Outra coisa que eu acho que é muito importante quando a gente está falando de ambientes de leveza, né? Trabalhar rituais, tá? Eu acho que isso no remoto, sobretudo, se você... Na verdade, não é nem no remoto, é no híbrido, tudo. Não importa As o formato dailies, que né, seja. Rafise? Ter essa cadência de agendas com o time todo, sabe? Super! E assim, agendas diversas, né? Então, por exemplo, na Humans a gente tem rituais... Ó, a gente tem na Humans, abrindo para vocês aqui, tá? A gente tem talk show sobre temas aleatórios. Então, por exemplo, semana retrasada teve uma pessoa que leu aquele livro da Marie Kondo, sabe? E falou sobre isso, o que eu aprendi organizando meu guarda-roupa. Astrologia, a gente tem isso. Aí a gente tem um clube do conhecimento, em que a gente escolhe o que a gente vai estudar durante um mês e conversa. A gente tem agendas para falar sobre diversidade e inclusão. E a gente tem a minha reunião preferida, e do time inteiro, a mais esperada da semana, chama-se Hora do Show, que é a hora em que a gente vai apresentar os resultados por área. E a gente conseguiu fazer desse momento o momento mais esperado da semana. Porque daí a gente criou um template super simples, com 2 ou 3 perguntas para as pessoas dizerem o que elas estão fazendo. E daí tem sempre uma temática. Então, por exemplo, eu fiz a minha última hora do show com memes do Casimiro. Daí teve uma que fez com a escala boneca, das bonecas, sabe? Numa escala boneca, como é que você está se sentindo hoje? Então, sempre tem um check-in, um check-out, né? Assim, uma estética super divertida. As pessoas põem o fundo, por exemplo, eu ponho o fundo lá da Rihanna, colocando a coroa em cima, né? E assim, tudo isso deixa mais tranquilo. Não é besteira, não é perfumaria, né? É a arte de saber anfitriar uma boa conversa. Então, para mim, eu acho que essas são as principais, assim, ter a formação em anfitriar conversas, estudar muito sobre gestão das emoções, porque aqui a gente está falando de liderança humanizada. Então, a gente não veio aqui para... Sabe? Exato. É um trabalho arqueológico, assim, ó.
de gestão das emoções a vida inteira, né? E criação de rituais. Criação de rituais. E aí, aqui que a gente tem metodologias de aprendizagem, gente, para criação, tá? Estudar metodologias ativas, né? Eu gosto muito da NUME, educação, legal para você ter boas insights, né? A Hyper Island tem um kit de ferramentas gratuito, maravilhoso. Você pode ir lá no site kit de ferramentas da Hyper. Aí tem lá assim, eu quero fazer um processo de inovação, conectar as pessoas com um propósito, energizar, tudo pronto. Então, é estudar metodologias. Todo líder é meio design de experiência também, né? Eu falei Exato. facilitador de conversa e designer de experiência, porque você quer que o teu time esteja desenvolvendo, crescendo e com cultura de aprendizagem viva, tem que pensar design de experiência, ferramenta básica de inovação aqui, tá? Falei muito. Vamos para as Adorei. perguntas. Falou muito, falou bonito. Quero escutar a dona Helena. Ei, meninas, acho que assim, né, legal porque a Rafise faz uma contextualização e a gente, obviamente, vai pensando em milhões de coisas que acontecem, né? Eu vou fazer alguns comentários aqui, tentando trazer só alguns pontos, porque eu fico tentando elencar e já perdi metade, mas tudo bem, né? Minha vida é longa aqui de vida de trabalho, mas vamos lá. Eu tive oportunidade, assim, uma riqueza na minha vida que talvez a maior parte dos meus gestores eram líderes incríveis. Com uma riqueza muito grande e uma generosidade muito grande, no sentido de me ensinar e no sentido de me dar espaço e oportunidade. Então, eu acho que isso, né, naturalmente vai fazendo bem para a gente começa a imitar esse bom comportamento de alguma forma, né? Não sei, né? A gente nunca sabe como vai ser quando chega, né? Tem a síndrome do pequeno poder, né? Todo mundo já passou por isso, já viu em algum lugar, né? É a síndrome do pequeno poder, isso acontece bastante. Mas, enfim, eu tive essa oportunidade com gestores muito legais, mas eu vou fazer um comentário aqui que eu me lembrei do que a Rafise falou, da oportunidade que ela deu para uma pessoa que ela jamais imaginava, e do exercício de gestão. Fui apresentar uma proposta para um projeto semana passada. E aí, lá no projeto, eu falei, olha, em determinado momento, a gente vai fazer aqui uma equipe multidisciplinar. Aqui, sei lá, em alguns lugares não dá para falar squad, né? Eu falei, não, vamos fazer a nossa equipe multidisciplinar aqui. E aí, falei, não, tá bom, mas aí queria entender, tipo, qual que era a preocupação? Quem que vai participar disso? E se a pessoa que vai participar pode acessar a informação que vai ser debatida. Eu falei, gente, não, é uma pessoa da área. No caso, era RH, só para ilustrar aqui, para vocês entenderem. E aí, é um projeto que tem uma relação direta com o onboarding de novos clientes. Enfim, por tantas perspectivas, né, enfim, de uma vida super agitada que eles têm na empresa, e aí eles disseram assim, não, veja, pensa só, né, aqui a gente vai falar de orçamento, de contratação, de novas pessoas para esse outro projeto, mas aí se a pessoa do RH estiver ali e ficar preocupada do por que eu não aprovei uma outra verba de uma cadeira nova, estou chutando, tá? Mas foi uma coisa meio chula assim, tá? Se foi uma cadeira, foi meio isso. Eu falei, né? Eu respirei, internalizei, falei, falo ou não falo, falo ou não falo, né? Porque eu quero fechar a proposta, né, gente? Aí eu falei, falo ou não falo? Eu falei, olha, veja, participar de um grupo como esse é uma forma de aprendizado. Essa pessoa vai entender outras perspectivas da empresa para poder contribuir, e ela vai entender que é um olhar diferente. E segurei, rezando para que, enfim, ele interpretasse da melhor maneira possível, né? Jogou para o universo, né? Vai agora. Né? Agora vai, foi todo o coração. Mas é muito interessante de ver assim o quanto a gente eventualmente não exercita a gestão, né? E eu tive um gestor incrível que me deu uma infinidade de oportunidades legais, de coisas que eu carrego até hoje, que tiveram desdobramentos incríveis na minha carreira. E ele me dizia assim, e ele era um cara muito bom, um ótimo gestor de resultado, um ótimo gestor de cliente e um ótimo gestor de pessoas. Algo muito, muito raro da gente conseguir ver, né? E aí ele falava assim, ele chamava de Loura.
Loura, fazer gestão dá trabalho. E dá trabalho por quê? Por tudo isso que vocês bem comentaram já desde o início, porque você tem que olhar para as pessoas, porque você tem que entender, porque a pessoa é uma pessoa, né? Ela não é só, sei lá, uma vendedora, uma analista, uma diretora, um diretor. Não, tipo, é uma mãe, é um filho, é tudo, né? Eu até tenho no meu Insta, eu falo, gente, isso aqui é uma conta que é tudo, né? A gente não separa as coisas. E eu acho que fazer o exercício da integralidade aliás, dentro de algumas empresas é extremamente desafiador. Por quê? Porque quando você tem uma cultura de alto desempenho, pô, aquilo lá é uma corda no pescoço, né, gente? É o pé no teu pescoço o tempo todo. Como é que você faz para trazer isso? Então, assim, o líder tem que lidar com tudo aquilo, né? Que daí esse é outro aspecto também que vocês trouxeram, assim. Como que o líder se prepara para não sair já bombardeando todo mundo depois de uma chapuletada de uma reunião? Né? Porque também numa cultura de alto desempenho, tudo é para ontem e nada é para hoje, na verdade, né? Então, você tem uma série de desafios, eu trabalhei muito em empresas assim, e foi o que me fez sair, né, e empreender, de fato, porque sempre tive também um aprendizado muito legal com os meus diretos, assim, nos times, isso era muito legal, porque eu acho que é um esforço aí consciente que a gente tem que fazer de deixar as pessoas falarem. Eu participei de um processo muito legal, de uma metodologia chamada Thinking Environment, e ela tem aquele pressuposto básico que o questionador tem a resposta, e que você tem que deixar a pessoa falar e criar um ambiente de segurança para a pessoa, né? A gente fala de segurança psicológica para inovar e tal, enfim, já é isso, né? É um ambiente de segurança para a pessoa poder se expressar e transitando e aprendendo, e aí lá no fim, você entendendo todo o contexto, aí você ajusta, olha, tem esse aspecto, tem isso, tem aquilo, tal, o que a gente consegue fazer para chegar numa solução bacana. Eu acho que é extremamente desafiador ser líder, eu aqui, por enquanto, enquanto empreendedora, né, de mim mesma, na minha equipe, não tenho, mas eu sei que em breve terei já novamente pessoas comigo, e eu acho isso muito legal, porque é sempre uma fonte de aprendizado e de crescimento. Mas a gente passa por momentos difíceis. Não quero... Estou tomando um tempão aqui, também ninguém mais levantou a mão. Desculpa aí, gurias e meninos. Eu passei por uma situação, olha que coisa, que eu tive uma colaboradora que com uma dificuldade tremenda, gente. Uma dificuldade, assim, como é que a gente fala? De compreensão mesmo, né? Então, vou falar, ok, então até um nível ela ia muito bem. Aí, dependendo, começava a aprofundar, ou aquilo, algum tema gerava alguma pressão, ainda com os meus cuidados, a pessoa daí dava aquela travada. Aí falava, não, como que eu consigo ajudar essa pessoa a entender, a desenvolver? Né? Porque o que para a gente parece simples, quando a pessoa não consegue, né? Tipo, trava daí, não vai para frente, não vai. Fala, não, tá bom, vem aqui, senta do meu lado, me conta. Como é que você gosta de aprender? Como é que você fazia na escola? Comecei a fazer meio que um beabá, assim, tipo, muito peculiar da pessoa. E você acha que é mais visual? Como é que é melhor? Vamos aqui. Aí fazia algumas tentativas e tal, até conseguir tentar achar um caminho. Mas o fato é que eu não consegui ficar com essa pessoa no time porque ela foi tendo muitas crises, e aí crises pessoais mesmo, né? E aí, enfim, bem tenso, e eu não pude ficar com ela no time. Mas esse esforço, gente, de olhar e pensar assim, eu tive a oportunidade de sentar com ela, pegar e falar, não, vem aqui, vamos buscar entender o que te move, como que destrava isso, né? Porque até aqui você está indo muito bem, o que acontece aqui? Mas é extremamente desafiador, assim, e aí para mim também, aí, né, a perspectiva da gente olhar para dentro, né, é tipo um tapa na cara, fala, tá bom, eu não consegui. Ela Esforcei. nunca mais vai esquecer o que você fez, Irene, isso você pode ter certeza. Porque a tua humildade de perguntar para ela como é que ela aprende, a tua capacidade, líder para mim tem que ter capacidade de individualização. Né? No método da Gallup, lá do coaching, né? Não tem olhar para os pontos fortes. Eu acho que o líder ele tem que ter muita capacidade de individualização. A hora que você perguntou para ela e deixou ela te responder como é que você aprende, para mim você matou a charada. Porque ela talvez não tivesse refletido. Cara, como é que eu aprendo?
como é que eu absorvo? E você está lidando com o universo, o ser humano é um universo. Você está liderando, a gente às vezes está liderando pessoas, às vezes não, quase sempre, que são pessoas totalmente diferentes uma das outras. E todo mundo tem que entregar resultado, certo? Como é que você converge resultado? Sendo um líder só, às vezes uma equipe 10, 20, 30, 40, 50, que sejam 2. Exatamente. Então, eu acho que essa tua frustração, que eu vou chamar assim, na verdade é porque a tua ânsia de ajudar também. Porque talvez uma outra liderança em alguns casos, e tudo bem, são perfis, né? Não, troca, eu não tenho tempo para perder, não tenho tempo para desenvolver. Dependendo do projeto, dependendo do escopo, vocês sabem que é assim, né? Sim. A gente fala muito de humanização. Vocês sabem que tem empresas que vão achar que o que a gente está trazendo aqui, e não é esse movimento, né, Rafizi? É uma hippie. A gente está querendo colocar hips nas empresas e faz amor. Não, a gente está falando de resultado. A gente precisa entregar resultado. Você não pode ficar com ela. Mas precisa ser um ambiente mais propenso a resultado individual. Como é que a Helena entrega melhor? Como é que a Rafizi? Isso a gente hoje não está olhando, tá? Uma grande massa corporativa, é isso que a gente vê. Contra isso que a gente luta, né? A Camila ergueu a mão ali, acho que ela pode Isso. contribuir, daí a gente... Camila, eu obrigada. quero pontuar umas coisas que a Helena falou, achei legal. Então, até do que a Helena falou que eu quero falar, porque assim, eu tô numa equipe hoje de 48 analistas de implantação. Então, é gente pra caramba com uma única gestora. E assim, ela, de começo, eu falei, nossa, que pessoa humana, conversou, me recebeu. E assim, as minhas demandas não impactaram nela, mas de uma colega minha impactou. E ela também deu uma travada, como a Helena tinha falado. E assim, eu vi no perfil dela que ela realmente tinha um feeling. Não vou falar nem, não vou nem falar, tipo, a pessoa ser rápida ou devagar. Não, o feeling dela era devagar, assim. Não, diferente. Deixa eu até mudar a palavra. E daí, assim, sei que teve várias reuniões que as pessoas entraram e essa líder, ela foi um pouco rude, só que ela foi tão rude que a gente nem se sente mais confortável em entrar na mesma reunião. E daí, assim, daí você vê que por mais que se esforce, parece que às vezes tem uma banana no meio do caminho de algumas pessoas, sabe? Não todos os líderes, mas tem líder que não consegue segurar a onda ali da pressão. Parece que não tem uma gestão, tipo, aquilo que também a Rafizi falou, gestão de emoção. A gestão de emoção não é só dos liderados, é a própria dele, né? Porque daí a pessoa pega, fala, aponta pro liderado, mas sendo que ele não trata ali do autoconhecimento dele, não faz uma análise com psicoterapeuta, não sabe das fraquezas do inconsciente e acaba, às vezes, acarretando até dentro do trabalho dele. Uma coisa aqui que você falou, Camila, eu quero pontuar aqui, já vou fazer umas costuras, então, e depois a gente passa a palavra para a Ana. Eu acho que gestão de emoção é para todo mundo, mas sobretudo para liderança, porque assim, muitas vezes, como olhando ali o cenário que a Helena trouxe, né? Tu é o escudo. Você vai ter que ser o escudo em vários momentos, né? Para mais diversas, para mais variadas situações, né? Então, por exemplo, eu já vivi situações em que eu tive que ser o escudo, fazer o meu papel, né, como aliada para várias situações de preconceito que iam acontecer se a alta liderança não tivesse passado por mim, né? Assim, então, para situações de assédio, para situações de racismo, né? Então, eu tenho que ser o escudo, vai doer em mim primeiro, né? Né, se tem alguém dentro da minha equipe que está passando por um problema sério e a minha equipe não está, por exemplo, performando, né? Esse problema, antes de tudo, ele é meu, como líder. Certeza. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência. Claro, a gente tem ali questões individuais dentro das equipes, né? A gente tem pessoas que estão performando mais, performando menos, mas esse é um problema que é da minha conta. Da minha conta, porque eu que vou ter que responder,
né, sobre isso, assim, como líder. Então, eu acho que isso é muito importante. Por isso que eu falei no começo, gente, senso de responsabilidade, sabe? Senso de responsabilidade. Saber qual que é a sua responsabilidade para com aquelas pessoas. Eu acho que isso tem muito a ver com liderança humanizada. E qual que é a responsabilidade de uma empresa para com a sociedade? Né? Porque se aquela pessoa sair da minha equipe um dia, eu vou estar devolvendo um liderado melhor ou pior para o mercado de trabalho. Se eu estou devolvendo um liderado pior, o problema é meu. Eu fiz alguma coisa, não deu. Eu preciso melhorar, né? Então, eu acho que isso é algo muito importante que a gente precisa pensar, sabe? Como lideranças, né? Quem que eu estou devolvendo para o mercado de trabalho? Se essa pessoa escolheu empreender, por exemplo, né? Que seja porque, cara, sei lá, porque ela não cabe mais naquela empresa, ela vai voar, entende? E que espero que eu seja, sei lá, um ponto de alavanca disso, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. E um pouco do que tem a ver um pouco até com o que a Camila trouxe, né? Uma coisa que eu fiquei com vontade de pontuar aqui, falando de diversidade e inclusão, né? Porque a Helena trouxe um caso ali de uma pessoa que estava com problemas pessoais bem grandes, né? Que aquilo acabou passando, né? Essa maré acabou entrando dentro da empresa, né? Subiu muito. Uma coisa que é importante de dizer é que quando a gente está falando de pilares da diversidade e inclusão, tá, pessoal? Quando a gente fala de pessoas com saúde mental fragilizada, a gente também está falando de inclusão e diversidade, tá? Então, a gente está falando com certeza, né? Pensando em dívidas históricas bem grandes, pessoas negras, mulheres, indígenas, quilombolas, né? Faixa etária, PCD, e de quem mais a gente está falando? Pessoas com saúde mental fragilizada dentro das empresas, apenadas, né? Pessoas que estão, por exemplo, em regime semiaberto e estão procurando uma inclusão profissional. Então, a gente está falando de vários outros pilares. Eu acho que, enquanto liderança humanizada, a gente tem que estudar cada vez mais o pilar da saúde mental fragilizada, junto com os outros, né? Porque eu estou falando aqui como feminista branca, a gente tem uma reparação histórica a fazer, a gente tem muito trabalho a fazer quando a gente fala de igualdade, de gênero, de raça dentro das empresas, né? Então, como líder, a gente tem que assumir o nosso papel de protagonismo ativo dentro dessa busca. Mas a gente também tem que estudar cada vez mais sobre saúde mental fragilizada. Tá? E isso envolve terapia, isso envolve processos de autoconhecimento, mas isso também envolve, né? Por exemplo, eu gosto muito, né? Eu não sei se vocês já viram o hub da Brené Brown sobre temas assim muito relacionados, né? O site dela tem vários hubs que você pode, não, claro, veja, ela não é psicóloga, ela é assistente social e ela pesquisa temas que podem apoiar nesses casos de saúde mental fragilizada. Ela é um apoio, né? Mas lembrando sempre que tem que pegar o especialista e estudar também com os especialistas, né? E acho que para terminar aqui também uma outra coisa que a Helena falou, eu gostei muito que você disse, Helena, de interdisciplinaridade, grupos interdisciplinares, tá? É assim, quer surfar já na onda dos early adopters do negócio? Começa já, entendeu? O negócio da interdisciplinaridade. Você primeiro estudar, tá? Eu gosto muito, tem um profissional que eu estou olhando bastante de aprendizagem, que eu acho que ele é uma grande inspiração para pensar em interdisciplinaridade, que é o Gustavo Caldas Brito. Vocês já ouviram falar dele? Segue ele no LinkedIn, Gustavo Caldas Brito. Ele trabalhava com inovação no Boticário. E daí ele saiu para criar a própria empresa de aprendizagem. Para falar sobre aquilo que a Carol falou ali, a Helena, como você aprende, como inspirar seus times a aprenderem, se desenvolverem mais, criar uma cultura de aprendizagem, né? E ele faz isso para a pessoa física, né? E sabe o que ele tem na formação? Antropologia. Antes de ser um profissional de RH, ele é antropólogo. É isso. Antes de eu ser uma profissional de RH, eu sou filósofa.
né? Não vou dizer agora, saia aí fazendo faculdade de filosofia. Não é isso. Saia aí fazendo antropologia. Se você quiser, faça. É bem bom, vai ser ótimo para você, né? Inclusive, a gente está precisando de mais profissionais de humanas, né, gente? Venham, né? Mas quanto mais a gente se debruçar em cima desses outros temas das ciências humanas, tá, galera? Mais fácil para a gente vai ficar resolver os desafios da atualidade e do futuro. Porque, como eu disse para vocês, ser profissional de RH hoje não dá conta, né? Ser profissional do que você é não dá conta de ser uma liderança humanizada, não vai dar conta só de desenvolver né, de passar por esse momento, atravessar essas incertezas. Isso não é para ficar desesperada, isso é para dizer, que maravilha, que eu estou sabendo disso agora e eu tenho uma oportunidade de me desenvolver. Okay. Pronto, falei os comentários. Vamos ver as perguntas. Estou prestando atenção aqui, Rafi, a gente reflete até nas coisas que a gente precisa melhorar enquanto indivíduo, não só em posição de liderança, sabe? O famoso... Sem dúvida. O líder saber receber feedback, né? Porque não é só ele que dá, ele tem que saber receber também. A gente falou disso em uma das aulas que teve da jornada da liderança humanizada, que está o André, o Mário aqui que deram aula lá, eu participei, foi falado muito isso, né? Quanto o líder consegue receber o feedback, não só dar o tempo todo opiniões que muitas vezes estão maquiadas ali de feedback, né? Na verdade, são opiniões pessoais. A gente tem que ter essa humildade e transparência também. Eu vou deixar a Ana falar e depois a Letícia, por favor. Fica à vontade, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Ana, aqui de Curitiba. Eu tenho 2 empresas, né? Uma já tem 38 anos e a outra é bebê, tem 1 ano e meio. É a Evo Ponta Grossa, que é uma intermediadora de empregos, e um consultório de psicologia e psicopedagogia multidisciplinar, que está há 38 anos trabalhando aí com pessoas, empresas e saúde mental. Então, eu sou pedagoga, sou psicóloga, sou psicopedagoga, sou facilitadora de biodança, sou mestre de educação, participei da elaboração da LDB, 98, a última, e trabalho com educação até hoje, com consultoria, e é meu carro-chefe, né? E eu queria fazer uma pergunta, porque vocês fizeram uma articulação ali de um projeto meu que me interessa, essa articulação. Eu trabalho com um projeto chamado Lapidando Diamantes para o Novo Mundo em Gestão, na linha articuladora dialética da Rosemarie Muraro, pela linha integrativa do DEJUR, com relação à saúde laboral, trazendo significado para o ato laboral, tá? E você falou assim, a gente precisa ser assertivo na questão do ambiente propenso a resultado individual. Afinal, a gente tem que chegar no resultado. E daí eu vejo uma questão de paradigma, de quebra de paradigma, né? Porque a gente está no multiverso do multiverso, as empresas estão em vários níveis pedagógicos diferentes, as cabeças, a gente está num capitalismo de terceiro mundo, com empresas transicionando, né? E tem uma dificuldade enorme de educar todo mundo e criar esse ambiente propenso a, que você falou, né? E como é que vocês pensam essa palavra liderança, que ela já por si só traz uma coisa, eu acho, meio tecnicista, né? Liderar alguém, mandar, tal, essa coisa assim, né? Que eu penso que seria um influenciador, um storytelling, um motivador, né? Um motivador ao ato laboral ressignificado de outra forma, tal, né? E eu tenho doutorado em antropologia. Então, a minha coisa é trazer para o corpo o ato laboral e fazer os empresários pensarem na humanização. Mas eu não gosto de parecer uma riponga maluca e nem essa positividade tóxica que eu detesto, né? Tenho preconceito mesmo. Eu sou dialética. Pseudociência, né, que está rolando. Eu sou dialética, sou marxista, de linha, minhas teses são todas na linha marxista, do capitalismo dialético. Não sou hegeliana, né? Sou marxista, do capital. Tá? Não peguei carona no Marx e não fiz casquinha como Hegel. Então, eu queria saber como que vocês articulam essa palavra liderança, mediando ela já com uma linguagem de transformação, assim, já trazendo uma cultura transformativa, né? Porque eu já trabalho multidisciplinar. Eu começo dando uma palestra,
trazendo o cara lá do capitalismo selvagem dele, fazendo ele incorporar aquilo numa vivência, para ele ver como ele é um maluco mata-mata, aí eu faço ele mesmo viver aquilo, aí depois eu tiro ele daquilo e digo, gostou do que você faz? E agora, tu quer uma ferramenta? Então agora eu vou te mostrar as ferramentas. Aí humanizo, boto o cara lá regredido, chorando, entendeu? Usa ayahuasca, rapé, respiração, humanizo ele na marra, assim, volta para a vida, criatura. E agora digo, gostou? Que mais? Me chama, né? E o seguinte, o seu colaboradorzinho lá é gente também, igual você. Muito prazer ter logo, eu sou Ana. Mais ou menos assim meu trabalho, só para resumir, entendeu? É uns tapas assim, eu me visto de burguesa, lá no meio aparece uma índia, e no final tem uma xamã, psicóloga, os caras ficam assim, meu Deus do céu, o que é essa mulher, né? Alguns saem correndo, nunca mais falam comigo, outros falam, olha, eu gostei, eu não entendi muito bem, né? Mas eu queria saber essa palavra. Eu não entendi muito bem. Então eu queria saber essa palavra liderança, né? Como é que vocês estão mediando essa dialética desse conceito? Que quando a pessoa diz para mim que eu sou líder, eu tenho essa dificuldade da vida toda, entende? Eu digo, eu não sou líder, eu sou orgânica, eu sou integrativa, eu quero que todo mundo funcione junto, e eu quero ensinar o colaborador, lá o chefe, né? O chefe, a não ser um chefe e a trabalhar em equipe, fazendo a equipe funcionar, motivando, mas dentro das condições do grupo, sem matar todo mundo, e sem se matar junto e a empresa junto. É a dialética da coisa, né? E fazendo ele entender, essa que você falou aí, que tem que ser maduro, equilibrado, ele tem que achar o ponto de mutação dele. Ele vai ter que achar o K para lá e se centrar. Porque se ele é líder, na minha opinião, a palavra seria adulto. Eu uso muito a palavra adulto. E eu brinco assim, adulto espiritual, adulto social, adulto cidadão, adulto... Tem que ser adulto, gente. Vamos ser adulto, né? Civilizado não usa porque já é muito para o terceiro mundo, mas adulto já está bom. Então, é isso que é a minha pergunta. Eu queria articular a dialética, a contradição aí, só para deixar claro, entre legal. Ambiente propenso a resultado individual. A pressão que a empresa faz, ele já me pergunta, doutora Ana, vai melhorar a produtividade da minha empresa? Eu digo, olha, eu não sou o Chaplin, vamos sair dos tempos modernos, vamos voltar aqui, me deixa estruturar, me dá tempo. Você me chamou, agora você vai me escutar. Mas eles já querem um robozinho lá, né? Quanto tempo vai durar a palestra, como que vai ser a produtividade, tal, né? E já querem que eu ache um líder e saia moldando, cara. Então, como que vocês, né? Sim. Bom, eu acho que aí é legal, já que a gente está falando de grandes pensadores, de um movimento dialético, acho legal trazer um pouco de contexto mesmo, assim, né? De como eu comecei a ver essa palavra se transformar dentro do mundo das organizações, tá? E eu acho que a primeira pessoa que teve bastante coragem de fazer isso, de novo, não é porque é ele, mas é porque é a minha Bíblia mesmo, é o Frederic Laloux, tá? Então, lá nos idos de 2017, um pouco antes, né, quando começaram a publicar o livro do Frederic Laloux, lá naquela época, esse conceito ainda não era esvaziado como é hoje, né? Então, o Frederic Laloux falou do líder coach, né? E aí é muito legal ler esse trecho, porque por mais que essa palavra tenha sido esvaziada no Brasil, inclusive essa profissão, que é uma profissão muito séria, né? Tem pessoas que executam com muita seriedade essa profissão. Então, foi ali que ele começou a desafiar isso, né? A questionar, será que é esse nome mesmo? Será que... Qual que é o papel, né? Porque se a gente olha para o papel do líder do futuro, será que essa palavra ainda cabe? Então, ele foi o primeiro, e eu acho que ele é o primeiro que a gente tem que ir. Assim, por uma questão de ler o clássico, de ler a base, de ler onde foi que começou. Tá? Então me ajuda aí, dá uma referência de tempo que eu não conheço. Eu li algumas coisas. 2017, acho que ele foi traduzido para o Brasil, né, Carol? Eu tenho ele aqui. Cara, juro que eu não sei. Eu estou escrevendo várias coisas aqui, porque eu estou aprendendo tanto. Qual que é a escola dele? Ele vem da linha o quê? Psicológica, social, Frankfurt? Olha, eu ainda não... Verdade, eu não sei, eu não pensei na escola dele. Ele é um grande pensador aqui da... Vou ver, já te conto. Mas o mais legal dele... Pode passar depois, não tem problema. Bom, beleza. Então, primeiro Laloux, tá? Aí, eu acho que a gente tem algumas tendências, tá?
tendências. Aí a gente está avaliando, usando a metodologia de avaliar a tendência, beleza? Que podem transformar o papel do líder, né? Então, a gente hoje já fala em mentor, facilitador, influenciador, e o que eu mais gosto, que eu acho que é uma tendência da educação corporativa, é o multiplicador. Né? Então, acho que são bons nomes, né? E por que eu identifico esses nomes? Né? Olhando a tendência, né? Então, olhando o que está acontecendo, tanto no mundo corporativo quanto em outros lugares, né? Fazendo uma observação bem densa dessa realidade e observando os padrões, né? O que está acontecendo ali. Até seguindo tendência de educação. As empresas se tornando ambientes de educação corporativa, assim. Acho que é outra pauta até para mais uma confraria. Nossa, eu adoraria participar dessa confraria como... Não, vamos fazer, porque é uma pauta extensa. O ambiente corporativo como um ambiente de educação é o futuro, e aí a gente tem o papel do líder em outro lugar. Né? Então, são essas as fontes que eu estou bebendo, tá? Claro, não são fontes, assim, como que eu posso dizer... filosóficas, né? Elas são fontes, como a Helena trouxe aqui muito bem, multidisciplinares, interdisciplinares, né? Então, acho que ela ergueu alguma bola legal, que eu acho que a partir de agora, dentro do mundo corporativo, a gente vai ter que fazer as nossas pesquisas. É que eu percebi uma contradição aí nessa questão, na maneira que ela foi estruturada. Eu queria só saber como que vocês contornam, qual ferramenta, assim, né? Porque existe essa ânsia agora nessa esquizofrenia coletiva de mudança de gestão de mercado, né? Tá todo mundo perdido, buscando uma tendência, querer uma linguagem única, né? Ela não se consolidou ainda, tá tudo em movimento, né? Entende? Os segmentos, inclusive. Mas essa ânsia de liderança, essa palavra está sendo muito usada porque as pessoas têm uma ânsia interna de liderança. E eu evito, porque não dá para liderar. Eu fiz agora, terminei a pós em psicanálise com o Forbes, nós chegamos à conclusão que não tem uma realidade montada, tem uma realidade subjetivada, esquizoide, em transitação, né? Como já vinha dizendo o Bauman. Então, legal. Daí liderar o quê? Dentro do nada, com coisa nenhuma, que está se reconfigurando num conceito que ainda não está estabelecido, é a esquizofrenia da esquizofrenia, o quadrado, mas vamos liderar. Para onde? Para onde? Eu acho que é bem legal isso que você está falando, Ana, e aí eu acho que a gente tem possibilidades, tá? Assim como você falou ali que veste, né, vai de gente infiltrada dentro das empresas, né, veste ali o corpinho e vai lá, né, eu não vejo nesse momento problemas em utilizar a palavra liderança, sendo que o que eu estou propondo para o grupo atrás disso são outras formas de educação, sabe? Isso também é muito importante, eu vejo, esse foi um grande aprendizado dentro da minha trajetória profissional. Entender em que ponto da curva de aprendizagem, da curva de maturidade aquela empresa está, para ela receber o que eu tenho para falar, né? Porque eu sou do teu time, do time das intensas, eu sou do teu time das profundas, eu sou do teu time das super teóricas. Eu adoro isso. Tá? Esse papo para mim aqui é ouro. Né? Mas só que quando a gente chega dentro de uma empresa... Quando você fala liderança, ela já projeta em você uma coisa paternal, maternal, ela vai me salvar, ela vai me dizer tudo que eu tenho que fazer, ela vai me dar solução. Mas eu acho que isso é um fenômeno, agora, dessa mudança, uma perspectiva de que todos vamos trabalhar juntos. A liderança, para mim, é uma palavra... Eu sou psicóloga, analista. Para mim, a palavra liderança, ela já bota meio que a pessoa no colinho ali. Ai, alguém vai me liderar, que gostosinho. Né? Eu acho no que não. Inconsciente coletivo. Eu acho que não. Claro, você pode propor de uma outra forma e ressignificar o significado disso. É isso. Mas é um trabalho de realfabetização conceitual, que não é fácil. Isso, mas eu acho que a gente está numa transição mesmo, assim, sabe? E eu acho que daí, nesse caso, para finalizar também, gente, porque eu tenho uma agenda que eu preciso ir também, eu acho que a gente, nesse momento, a gente precisa saber, né? Estou usando a palavra, mas o que eu estou propondo por trás, né? Então, por exemplo, eu sou uma feminista e eu vou lá falar de feminismo.
Muitas vezes eu vou falar de anticapitalismo dentro das empresas. Mas o que eu estou levando lá, eu vou usar outro nome. Mas a metodologia que eu vou propor, as perguntas que eu vou fazer, como disse a Helena, né? O questionador tem a resposta. As perguntas que eu vou fazer, a reflexão que eu vou propor, vai levar as pessoas por qual caminho? O que eu vou devolver com a minha pergunta para aquela empresa, né? Então, eu acho que muitas vezes esse é o momento que a gente está, né? De criar, compreender o ponto da curva de aprendizagem que aquela empresa está, e se eu chegar desmoronando tudo, talvez elas não me ouçam, sabe? Bom, gente, podemos encerrar? Eu peço desculpas para vocês, Claro, gente, não, mas imagina, a gente passou alguns minutos, mas foi importante. a gente passou, eu estou precisando bastante. Pessoal, isso aqui é uma confraria, isso aqui é orgânico. Eu quero agradecer a todo mundo que participou e está aqui, porque a gente veio com uma pauta de crenças limitantes sobre liderança e a gente saiu com um tema interessante para uma próxima confraria, que é a educação. Então, eu queria que vocês gente, sugerissem... Que profundo e rico, né? Eu amei. Profundo pra caramba. Você tem que abrir open your mind, assim, senão você buga, né? Eu acho que o maior aprendizado que fica aqui, primeiro a gente se escutar. Escutar as pessoas e nos escutarmos. Eu aqui escutei bastante hoje, eu anotei muita coisa interessante aqui. Se vocês quiserem, eu até compartilho com quem tiver interesse aqui. Compartilhei alguns autores que foram falados. Mas, e a Letícia, com certeza, Letícia, você é muito bem-vinda, que eu já vi que você tem muita experiência também para trazer. Você, Mário, o pessoal aqui, o André, todo mundo, a Helena, a própria Ana, todo o pessoal que está aqui é convidado para a próxima. A gente geralmente faz essas confrarias online. Em breve a gente vai fazer uma presencial, que é uma experiência nova que a gente quer propor. Isso aqui é tudo sinestésico. E eu queria agradecer a Rafise, cara, porque eu acho que hoje eu explodi a minha cabeça de conhecimento. Eu anotei muita coisa mesmo. Eu já te conhecia, mas eu passei a te reconhecer mais hoje. Queria te agradecer. Bem potente, assim, as coisas que você trouxe e faz a gente pensar. E agradecer muito, assim, o tempo, porque ficar 1h20 sentado aqui, a gente discutindo pautas interessantes e que muitas vezes conflitam com as projeções pessoais que a gente tem, é importante. Eu queria convidar vocês a abrirem a câmera. Eu já tirei um print, mas queria tirar mais um. Gente, obrigada, viu? Vocês sustentam. Quem não falou, quem participou só ouvindo, sustentou um ambiente de pensamento tão profundo aqui. Obrigada. É verdade. A egrégora. Pessoal, vou tirar um print aqui, com quem puder abrir. Ana, você não está aparecendo. Aê, agora tá linda. Vou tirar. Peraí, 1, 2, 3 e... Acho que deu. Deixa eu ver meus prints que eu mando para mim mesma a mensagem no WhatsApp. Opa, não deu, gente. Aê, mais uma vez. Não, ainda bem que eu Mais segurei o alguém tira. sorriso. Meu teclado tá maravilhoso. E sigam a gente nas redes sociais. Se quiserem me mandar mensagem, eu vou colocar meu celular à disposição para mandar mensagem mais fácil. Mas mandei meu LinkedIn também, tá? Muito prazer. Estou à disposição para bater um papo com vocês. E obrigada por cada consideração que cada um trouxe aqui. Um beijo com carinho. Conversamos lá no LinkedIn, hein, galera? Me escrevam. Isso aí. Beijos. Obrigada, gente. Beijo. Valeu, Helena. Obrigada, Valeu, gente. Zir. Foi uma delícia. Obrigada, Gratidão. Ana. Beijo, Dai.